Bom dia, queridos, graça e paz. Paz do Senhor, Pastor Felipe aqui mais uma vez. Vamos dar seguimento à nossa aula. Estamos chegando no final, queridos. Falta agora apenas dois dias para que a gente finalize esse estudo. O tema proposto: onde há tempestade, há um fogo. Falamos muito de batalhas espirituais voltado na mente, naquilo que você está vivendo. Se você, queridos, esse vídeo, essa videoaula, ela é direcionada ao grupo da integração, da intercessão das Missões do Rei, da Assembleia de Deus Missões do Rei em Vila de Cabra, Nova Iguaçu. Você que está nos assistindo, esse é um cursinho que propomos a esse grupo. É um grupo de formação de pessoas que estão buscando conhecimento. E aí temos um grupo ali de 30 pessoas e estamos aplicando esta aulinha para este grupo, E aí conseguimos chegar até aqui, querido? Mantemos a constância, conseguimos chegar até este ponto. E agora, queridos, as aulinhas é bem sublime, bem leve, que vai mexer mesmo com o seu sentimento, queridos, porque vamos falar agora do poder do Espírito Santo, tá? Eu vou fazer um resumo, queridos. Eu fiz uma leitura e a apostila ela é bem curta. Eu fiz um resumo aqui nesse estudo. Nessa apostila eu vou fazer um compilado aqui para que eu deixe os dois temas mais propícios para o final, tá bom? Então, se eu for falar alguma coisa aqui que está naquele roteiro, é porque eu antecipei aquele roteiro que eu mandei para vocês aí acima, tá bom? Então vamos tratar hoje, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Ageu capítulo 2, você conhece muito bem essa passagem. Vamos falar também viver nos sonhos de Deus. Um rio que não seca ou conduz adiante. Espiritualidade é como um barco a velas, queridos. Também esse um outro temazinho bacana. Rumo às águas tranquilas também. Vamos tratar isso tudo num compilado. Deus faz tudo novo. Queridos, nós vamos iniciar com a nossa aulinha aqui. E eu nunca parei para olhar essa vertente, mas a apostila me trouxe essa vertente. Por que, queridos, a Bíblia ela vai falar que a glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira? Se a gente for olhar pelo contexto bíblico, tem uma historicidade, Existe um contexto para este tema, para esta profecia que a Ageu vai enviar. Mas quando eu trago para esse estudo que estamos fazendo, e a Bíblia me permite isso, tá, queridos? Fazer com que eu traga essa percepção, uma nova percepção para esse estudo, eu quero trazer para você essa referência. Se a glória vai ser maior do que a segunda, é porque a primeira já é passada, A primeira já foi passada. A primeira casa, ela já passou, porque a glória vai descer para a segunda casa. E a glória que vai descer para a segunda casa, ela é maior do que a glória que desceu para a primeira. Então nós entendemos que a primeira glória ali, ela já se passou, ela já se foi. E aí, queridos, é onde a gente entra nesse estudo, porque tem muitas pessoas ainda que estão na primeira glória, na primeira casa, curtindo ainda a primeira glória. Só que a segunda casa vai ter uma glória muito maior. Mas como é que você sai dessa primeira casa, queridos? Como é que você consegue sair dessa primeira casa? O que é esta primeira casa? Eu quero trazer um contexto dessa primeira casa para que você entenda. E você vai começar a compreender melhor um pouco dessa frase que eu liberei. A primeira casa era uma casa rica. Era uma casa luxuosa. Era um templo luxuoso. Estou trazendo, contextualizando para você. Era um templo banhado a ouro. Era um momento diferente de Israel. Era um momento diferente de reinado de Israel. Davi deixou o reino muito preparado financeiramente. Salomão, ele constrói, ele pega esse reino, ele transforma este reino que o pai deixa em uma superpotência. Se a gente for olhar a superpotência daquela época, Israel era uma das maiores superpotências. Todos se colocavam aos pés de Israel. Porque Israel era muito rico, Salomão era muito inteligente. Todos vinham consultar Salomão para que o seu reino também prosperasse. Salomão, ele dava
esse feedback, ele dava esse workshop para essas pessoas, para esses reinados, esses reis, para que os seus reis também evoluíssem nos seus reinos. Salomão não gostava de guerra, ele gostava de negociar, ele era um excelente negociador. Por isso que este templo era um templo rico, valioso, era um templo que todos admiravam. Todos que chegavam diante de Israel via o templo luxuoso. Assim como todos chegavam no Egito e via as pirâmides, via os templos no Egito, assim como todos que chegavam também na Grécia e via os templos aos deuses pagãos, que era também luxuoso, este templo, ele era a coisa mais linda e bela que existia na humanidade. Ele era uma coisa linda. Quando todos também chegavam também nos seus jardins babilônicos e ficavam maravilhados com o jardim, com o jardim exposto da Babilônia, todos ficavam encantados com o templo de Jerusalém, o templo de Israel. Todos ficavam encantados, porque era um templo que você via ele de longe, ele era grande demais, ele mostrava a soberania do Deus de Israel. E todos ficavam encantados, por ser luxuoso, por ter todo um amparato, as pessoas se maravilhavam. Só que chegou um momento que aquele templo foi destruído. Babilônia destrói aquele templo. Aquele templo é arruinado. E agora vão se fazer um segundo templo. E aí quando vai se construir esse segundo templo, já não é igual àquele. Enquanto as pessoas viam nas fotos, né, nos seus rascunhos, nos papiros, que templo formoso e luxuoso era o primeiro, quando eles começaram a construir o segundo, eles ficaram muito entristecidos, porque o segundo templo era como uma caixinha de sapato. Ninguém gostou, porque não tinha luxo, não tinha riqueza. Mas calma, não é sobre essa história que eu quero entrar com você. Não é sobre esse lado que eu quero entrar com você. Eu quero entrar com você fazendo esse comparativo para que você entenda que a primeira casa, ela fez de tudo, ela tinha de tudo para te manter nela e deixar você confortável nela. Ela tinha de tudo. E tem pessoas que se sentiam altamente confortáveis com a primeira casa. Tem pessoas que se sentiam altamente confortáveis com a primeira glória. Tem pessoas aqui que se sentiam confortáveis com o primeiro amor, com o primeiro passo. E tem gente que está até hoje querendo buscar este primeira glória, este primeiro amor, este primeiro passo. Tem gente que não aceita viver este algo novo que está vindo porque ainda está no objetivo da primeira glória, da primeira casa. Tem gente que não consegue se desprender disso, aguardando o retorno deste templo maravilhoso que foi construído, porque não aceita o que Deus está preparando pela frente. Sabe por que disso, querido? Eu conheço pessoas assim, que ainda estão aguardando que o Senhor venha e faça a mesma coisa que Ele fez há 40 anos atrás, há 20 anos atrás, há 15 anos atrás. Estão aguardando o Senhor fazer a mesma coisa que fez lá atrás, quando aceitou a Jesus. Estão aguardando. Não estão querendo viver esta glória da segunda casa. Por quê? Porque olhou para a casa e viu que a casa não é parecida com a primeira. Olhou para a casa e viu que a glória da segunda não é parecida. Não tem o luxo que a primeira tem. Não tem a beleza que a primeira tem. Não tem a imperância que a primeira tem. Não tem. Não tem o que a primeira tem. A segunda não tem o que a primeira tem. Isso aos olhos humanos, aos olhos carnais. Só que tem um segredo. Estamos falando da glória. A glória não é vista, a glória é sentida. E a primeira casa tinha uma glória, mas a segunda casa vai ter uma glória maior ainda. Mas só que a pessoa está olhando para o âmbito material, olhando para o seu cenário, olhando para a sua estrutura, olhando para o seu momento e está esquecendo da glória. Por isso, estão deixando de viver sonhos de Deus. Estão deixando de viver os sonhos de Deus. Sabe por que estão deixando? Porque o Senhor se apresenta os sonhos, apresenta os projetos, mas está aguardando sentado o Senhor tocar como tocou no início. O Senhor falar como falou no início.
estão aguardando o Senhor chegar e falar: eu estou falando contigo tete a tete, da mesma forma que eu falei para... Ei, queridos, o primeiro templo passou, foi destruído por ordem dele. Ele deu a ordem para que se destruísse. Eu quero mais a fundo com você nisso aqui. Enquanto Israel estava se desviando pelos seus caminhos tortuosos, ele estava preparando um ungido na Babilônia, chamado Nabucodonosor. É ungido. Ele desceu a Kadosh naquele homem, preparou ele para vir destruir, queridos. Ei! Enquanto tu estiver ainda focado na primeira casa, a primeira casa representa, olha que a primeira casa vai representar para você o seu acomodação espiritual, aprisionamento de chamado, vai representar bloqueio de visão, bloqueio das situações espirituais, você não consegue mais entender as situações espirituais, quebra do teu discernimento. Ah, meu Deus do céu, isso aqui é muito forte, parece que Deus está tratando com alguém aqui, aleluia, é muito forte, o Senhor me direcionou a fazer isso. A primeira casa, ela está tirando este foco, porque tu acha que tem que ser assim, da forma que tu tem que ser, do jeito que tu tem que esperar. Tu não obedece mais pastor, tu não obedece mais liderança, você não obedece mais nada, você é desigrejado, você agora tem falta de discernimento, você não confia mais em nada que sai do altar, e ninguém que está no altar para você mais é. Sabe por quê? Andarácia, tu ainda está focado na primeira casa. Mas eu quero te dizer uma coisa, o Senhor preparou um ungido da Babilônia para destruir a primeira casa. Aí, olha aí, você sabe por que disso, querido? Porque tudo faz parte de um plano perfeito dele. Qual é o plano perfeito dele? É não se apegar. Se ele se apegasse aos bens terrenos, manteria o primeiro templo de pé intacto, ninguém toca porque é meu. Mas queridos, ele é o dono do universo, o dono do teu chamado, o dono das suas escolhas. Ele é o dono do ar que tu respira, ele é o dono do ar que está sobre os teus pulmões, ele é o dono do sangue que circula na sua veia, ele é o dono das batidas do seu coração. Ele é o dono do sangue que vem no cérebro para manter força e vigor. Ele é dono dos neurônios que estão passeando e estão construindo a sua força. Ele é dono dos seus membros. Ele é dono dos seus membros, da sua força. Ele é dono da tua saúde. Se o dono falar, retorna para mim, vai ter que retornar para ele. Porque ele é dono. Quem manda é ele. Ele que manda. Ele é o nosso dono. Por isso, ele te deu liberdade para você se manter perseverante, vivo e constante nesta terra, para você cumprir o que é exercido por ele. Não para se apegar a esta terra. Porque no dia em que Adão e Eva começou a se apegar à terra e foi tomar posse daquilo que não era dele, foi perdido a terra, foi entregue a terra a outras pessoas. Entende isso aqui? Era tudo dele, era tudo de Adão, era tudo de Eva, mas eles se sentiram dono, tomaram o fruto, comeram do fruto, perderam a terra, perderam a governança da terra, perderam a governança. Por quê? Porque queria se apegar naquilo que não é dele. Queridos, a primeira casa, ela tem a glória, mas a segunda casa, a glória é maior. Então, o que Deus está querendo me ensinar hoje? O que o Senhor está querendo te ensinar hoje? Ele está querendo te ensinar que você não deve se apegar à primeira glória, à primeira casa, mas que você deva seguir adiante, porque existe uma segunda glória para você preparada. Enquanto tu não desprender
as suas mentalidades sobre essa glória, você não vai conseguir, queridos, vivenciar o que a segunda glória tem para você. Você não vai conseguir vivenciar o que esta segunda glória tem preparado para a sua vida. E você não vai conseguir se rumar às águas tranquilas do Espírito Santo. Você está chegando agora a um novo entendimento. Este entendimento é a revelação da vontade de Deus. Porque antes você não compreendia os porquês de tanta adversidade. Mas nesse momento tem o seu entendimento renovado por Ele. Ele é a fonte das realizações da sua vida. Nesse exato momento você está sendo conduzido às águas tranquilas que acalma tudo que você tem passado. Não importa o caminho que você trilhou, e até aqui quem está agora conduzindo a sua vida é o próprio Deus. É Deus falando para você e Deus falando conosco aqui nesta aula. Enquanto você estiver firmado a primeira casa, tu não vai conseguir rumar águas tranquilas. Esta primeira casa, volta a frisar e a repetir para você, ela é um conjunto operando contra uma segunda glória que tu tem para receber. E esta segunda glória, ela é, aleluia, a lapidação do teu chamado. A lapidação de uma nova estrutura. É a lapidação de umas coisas que o Senhor tem trilhado para a sua vida. Você tem se perguntado por quanto tempo tu tem vivido esta aprovação? Por quanto tempo você tem vivido esse processo? E por quanto tempo você tem passado por essa tribulação? Por quanto tempo você tem vivido esta tempestade que tem aflorado na sua vida? Por quanto tempo você tem passado por essa adversidade terrível que tu está vivendo? Mas o Senhor me traz nessa forma de estudo para dizer para a tua vida, enquanto tu enxergar a primeira casa e você fechar a porta dela e permanecer e se acomodar nesta primeira casa, tu não vai conseguir viver a excelência da segunda casa. Mas quando você olhar para a segunda casa e você enxergar que ela não é mais bela do que a primeira, tu não vai conseguir viver a glória que está preparada para você. Porque os seus olhos carnais vão te ludibriar, vão te enganar. Os seus olhos espirituais vão fazer você olhar defeito, contenda, disse-me-disse, dissuasões, vai ver você ser ferida, magoada, chateada, passar por um processo, mas tu não vai ver a glória escondida por detrás disso. Porque a glória da segunda casa, ela tá para chegar na sua vida. Ela tá para acontecer para a tua vida, ela tá para acontecer para o teu ministério, ela vai acontecer para você de uma forma especial. Acredito que você não verá a circunstância do mesmo modo que via antes. Não como uma visão humana apenas, mas através dos poderes espirituais, que são regidos por Deus e que estão dando clareza à sabedoria. O nosso Deus está conduzindo a seu sentimento de modo a fazer ver os olhos da fé e a vitória que está chegando. Mesmo que ainda sinta dores em sua alma, Deus está no silêncio trabalhando para que você seja alcançado a total realização dos seus sonhos e com isso a cura definitiva de toda dor pela fé. Contemple a dimensão do Espírito que te motiva a ir além das suas possibilidades. Neste exato momento, tudo se torna claro e restaurado. O passo foi dado, a adversidade está entregue nas mãos daquele que tudo sabe e que está cuidando da sua vida e dos seus familiares. Nada é esquecido pelo Deus que o conhece mais do que você mesmo. Deixe ser conduzido pelo caminho das águas tranquilas. Deixe ser conduzido pelas águas tranquilas do Espírito. Eu quero encerrar minha aula. Eu quero encerrar esta minha aula deste dia, essa 25ª aula hoje para você, dizendo
que existe uma glória por detrás desse embaraço todo, desse processo todo, existe uma segunda glória que vai ser maior do que a primeira. Existe algo extremamente em benefício para a sua vida, sendo preparado por Deus, pelo seu Filho Jesus Cristo e pelo Espírito Santo de Deus. Por isso, eu quero deixar para você esta palavra, este ensinamento de força para a sua vida. E dizer que viver o extraordinário com Deus requer que abrimos mãos das acomodações da nossa vida. Tu vai vencer o teu processo. Tu vai vencer o seu processo. Como tu vai vencer esse processo? Deixando de lado as acomodações. Para você que não gosta mais de jejuar, que não gosta mais de orar, não gosta mais de subir monte, fazer campanha, não gosta de se ajoelhar, não gosta mais de ler Bíblia, não gosta mais de fazer louvor, cantar louvor, você que não gosta mais de fazer visita na casa, você que não gosta mais de evangelizar, você que não quer saber de nada, você que quer largar tudo, isto está te prendendo. Esta casa que você formatou na sua visão, na sua mente, que ainda acha que tem... Acabou, queridos. Tudo se faz novo e tudo se renova. Queridos, fique com este ensino, fique com esta palavra. Amanhã teremos o nosso penúltimo ensino, queridos. Vamos falar de um tema, alguns temas, queridos, bastante relevante para o nosso dia a dia. Fique com essa palavra, fique com esse ensino. Visite o canal, está lá no canal Felipe de Oliveira Diniz, ou Felipe Diniz com PH. Vai lá, dê seu likezinho, para o canal ganhar força, né? Deixe seu comentário se você quiser deixar seu comentário. Se quiser compartilhar com os seus grupos, pode compartilhar, queridos. Tá bom? Não tem problema, pode compartilhar. Mas assista as aulas, tá? Assiste a primeira até a segunda aula, 15, 20 minutinhos no máximo cada aula. Eu sei que vai edificar a sua vida. Vai ter resposta de Deus para a sua vida através desse ensino. Tá bom? Deus te abençoe. Semana de vitória e até amanhã, neste mesmo horário. Deus te abençoe, queridos. Graça e paz para a sua vida.